Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta e o tema de hoje é longevidade. Afinal, prevenir é sempre o melhor remédio. A gente sabe que os nossos excessos ou as nossas faltas sempre nos levam para quê? Para o desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio pode muitas vezes trazer doenças e trazer envelhecimento precoce e a gente não atinge a tão sonhada longevidade, né? Quem não quer viver mais e com mais qualidade? Todo mundo, não é? Então, para isso, a gente tem um convidado muito especial, que é o Dr. Gino Françoso. Ele é médico que tem vasta experiência em medicina preventiva e também diversas especializações. Angiologia e cirurgia vascular e também nutrologia e fitoterapia. Muito obrigada, Dr. Gino, pela sua presença aqui no nosso programa, pela sua participação. Eu que agradeço muito a Saúde em Pauta por me ter convidado, a todos vocês, muito carinhosos, e poder interagir com vocês sobre a saúde, sobre a longevidade, que é um tema que eu trabalho há mais de 30 anos nisso, né? Vai ser ótimo para a gente poder interagir, poder conhecer um pouquinho mais sobre o que você pode fazer pela saúde e para você ter uma longevidade saudável, né? O prazer é nosso, com certeza. Prazer é nosso, com certeza. E é bom a gente até colocar, né, a situação da atualização. Gente, o Dr. Gino Françoso, eu conheço há muito tempo, né? Ele é bem conhecido aqui na nossa região, na cidade de Americana e região. E ele acabou de fazer uma especialização, uma atualização sobre o tema do programa. Olha que lindo. Então, são, assim, informações fresquinhas, do mundo aí científico, do mundo médico, né? Tudo que tem de mais atual para você que está acompanhando Saúde em Pauta hoje, tá? Então, eu queria começar com a seguinte pergunta, doutor. A nossa expectativa de vida, ela aumentou consideravelmente aí com o passar dos anos da nossa história, né? Hoje está com 76 anos. A medicina preventiva, ou seja, a gente se cuidar e antecipar as coisas, contribuiu muito para isso? Olha, Carol, contribuiu sim, viu? Veja bem, para eu contar essa história, eu vou começar desde o princípio. Nós somos formados de duas células, né? O espermatozoide e o óvulo. Elas se juntam, formam o ovo ou o zigoto. Essa célula começa a se diferenciar e reproduzir em trilhões de células. Algumas se diferenciam para músculo, outras para ossos, outras para o sistema nervoso central, outras para o pulmão, outras para o rim. Enfim, elas são diferenciadas para todos os tecidos do nosso corpo humano. E a célula, que é a unidade fisiológica do corpo humano, ela é feita de moléculas. E essas moléculas feitas de átomos. Os átomos têm prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons são os positivos, os nêutrons não têm carga e os elétrons são negativos. Então, nós somos uma energia pura, tá? E quando há um desequilíbrio desse estresse oxidativo com a capacidade de defesa antioxidante do corpo humano, vai mexer nesses elétrons e vai levar a gente a doenças, a inflamações, a envelhecimento precoce, antes do tempo, porque todos nós vamos envelhecer, correto? Mas se você pode envelhecer aceleradamente, desde que esse estresse oxidativo, que seria um ferrugem na nossa vida, ele vem a avançar. E para isso, veja só quais são as influências que nós temos. Nós temos as intoxicações. As intoxicações levam ao desequilíbrio desse estresse oxidativo, né? Então, nossa, quanta gente é intoxicada. Só para você ter uma ideia, desde 1945, no mundo, entraram mais de 800 mil toxinas novas para a gente delirar com isso, ou seja, para fazer um malefício para o corpo humano. E a gente tem que se Isso por meio da onde, doutor? De alimentos? Oi? Por meio de alimentos? Aonde entraram essas toxinas? Por onde? Entrou em tudo, por exemplo, antigamente tinha o amálgama do dente, né? Aquela que era a obturação escura. Aí entrou as resinas, que são clarinhas, elas são tóxicas.
Então, tem uma infinidade que entrou no alimento, que entrou no ar, que entrou na água. Enfim, a gente tem contato com essas 800 mil toxinas novas que entraram no mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Você tem as doenças, que é esse desequilíbrio também. E as doenças, quando você tem o estresse oxidativo, você adoece e essas doenças também tiram os anos de vida do cidadão. Então, quando você procura a medicina preventiva, é justamente para fazer os reparos desses sistemas orgânicos para você não adoecer. Então, hoje, a medicina preventiva, ela está sendo muito procurada, porque é melhor você prevenir do que você estar toda hora procurando um médico para reparar o dano, para reparar a doença, né? Você tem que manter o seu organismo num sistema fisiológico e não patológico. E isso acontece muito, né? Você vê as radiações que a gente recebe, é a radiação do sol, é o raio-x, é o celular, é o computador que a gente está em frente agora. Enfim, você vai fazer um exame, você vai fazer uma mamografia, você vai fazer uma tomografia, são irradiações que você recebe. E essas irradiações também desequilibram a fisiologia do corpo humano, né? Levando você a doenças, levando você ao estresse oxidativo e ao envelhecimento precoce. Se você, por exemplo, o estresse físico e o estresse mental, aquelas pessoas que fazem uma atividade física de alta performance, né? Um triatleta, ele ultrapassa o limite do corpo humano. Então, ele começa a envelhecer antes do tempo. A gente não vê atletas centenários. Você tem o que vai envelhecendo o corpo humano antes do tempo, porque você precisa combater a produção dos radicais livres, que esse corpo está submetido ao estresse físico e ao estresse mental também. Problemas com a família, problemas com o trabalho, problemas pessoais. Isso tudo interfere, também desequilibra o estresse oxidativo e você começa também a adoecer e fazer doenças e etc, né? A poluição também é outro fator também que também nos estressa fisicamente, né? Que é o estresse oxidativo. Você desequilibra o estresse oxidativo. E se você vê agora, nós estamos caminhando para a melhoria dessa poluição. Nós temos a poluição da queima do combustível fóssil, que são os carros, os caminhões, os tratores, e a gente está caminhando agora para o carro elétrico, que não tem poluição, que a gente vai melhorar a nossa qualidade de vida, correto? Você tem um problema danado também, que a gente percebe bem na clínica diária, é a insônia. Todo mundo combate aquela, doutora, eu estou com uma insônia, eu tenho uma insônia. Ninguém consegue dormir. E essa insônia, ela é sempre precedida de um problema, de uma doença, de algo assim. Ela não é primária. E se você não tiver um sono reparador, é problema, né? Então, tem o ciclo circadiano do sono. O ciclo circadiano do sono quer dizer que você tem que dormir em torno de 4 horas, que é o sono reparador. Então, quando o corpo humano tem que fazer 2 ciclos circadianos para refazer uma substância que nós temos na hipófise chamada substância nigra, aí, quando refeito, tudo bem. Se ela não é refeito, desencadeia a síndrome de Parkinson. Aquelas pessoas que tremem, né, que têm os tremores de extremidade, porque não dormem bem. Temos um problema hoje que são os eletrônicos. Muita gente fica até altas horas da noite mexendo com esses eletrônicos. Todo mundo, né, doutor, na verdade, né? Não é muito, acho que é todo mundo. Todo mundo tá lá no celular o tempo inteiro, todo mundo tá participando aí, o exposto desse estresse oxidativo, né? Exato, e isso dificulta muito a pessoa repousar, fazer o ciclo circadiano, produzir essa substância para não ter o Parkinson. E só para você ter uma ideia, muita gente me procura para emagrecer, não é?
Então, o emagrecimento, para você emagrecer, você tem que ter um sono reparador. Você precisa dormir bem para você emagrecer. Quem não dorme bem tem dificuldade no emagrecimento. Para você ver que nível que é essa correção que a gente tem que ter, não é? Doutor, eu acho que tem muita coisa interessante, né, pra gente conversar, pra trazer. Eu só queria pedir, desculpa interromper, tá? Um intervalo rapidinho, tá? Para que a gente tenha uma dica especial. A gente já volta com muito mais informação, que tá todo mundo curioso aí, porque o assunto tá muito interessante. Então aguardem mesmo, porque eu vou falar sobre alimentação, que é uma coisa importante que todo mundo quer saber. Ai, ok. Obrigada. Até já, então. Vamos para uma dica especial. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Estamos de volta com Saúde em Pauta. O tema de hoje é longevidade e olha, que tem assunto muito interessante, tem muito conhecimento que o Dr. Gino Françoso está trazendo aqui pra gente. Ele está falando do estresse oxidativo, de como a gente se manter equilibrado e dos fatores que podem piorar essa situação ou não é mesmo, doutor? Sim. Agora a gente vai falar sobre a alimentação, que é fundamental. E quando eu falo de alimentação, eu sempre lembro de Hipócrates, que foi o pai da medicina. Ele nasceu há 400 anos antes de Cristo. E Hipócrates falava assim: você é o que você come. Faça do seu alimento o seu medicamento e do seu medicamento o seu alimento. Correto? E, por incrível que pareça, eu sento com as pessoas converso o dia inteiro com elas, vou entrevistando e vejo que as pessoas não fazem o que teriam que ser feito há milênios de anos falado por Hipócrates. Continua errando na alimentação. E quando você erra na alimentação, automaticamente você leva o seu organismo a doenças, ao desequilíbrio, né? Entra em estresse oxidativo, envelhecimento e doenças. E quando foi em 1931, um cientista alemão, Otto Henry Warburg, ele ganhou um prêmio Nobel porque ele disse que quando você tem uma célula oxigenada e uma célula alcalina, você não tem uma célula doente. E ele ganhou apenas o prêmio Nobel. Então, ele é, assim, uma pessoa fantástica, o Warburg, porque foi o único homem até hoje, a ganhar 2 prêmios Nobel dentro da medicina. Isso é raríssimo. Dificilmente a gente vai ter esse exemplo novamente, infelizmente. Mas ele disse isso. Só para explicar. Para a gente oxigenar os tecidos para não ter doença, basta fazer uma atividade física diária, moderada. Andar basta. Mas, claro, se a pessoa tem uma aptidão para bicicleta, para natação, para vôlei, para futebol ou qualquer outro esporte, lógico, é muito válido, porque você vai fazer prazerosamente, mas não pode deixar de praticar. E quanto à célula alcalina, você tem que entender que o pH neutro é um pH 7, que é o potencial hidrogênio 7. Para cima do 7, são os alcalinos. E para baixo do 7, né, desse potencial hidrogeniônico, são os ácidos. Então, quando a alimentação tende à acidez, tende à doença. Quando ela tende à alcalinização, tende à saúde. Um exemplo forte disso, o pH do nosso sangue é 7,35 ou 7,40. E se eu tirar o 0,35 ou 0,40 desse sangue, a pessoa não vai estar mais aqui em cima da Terra.
bom, já faleceu. Para você ver a brutalidade que é acidez e alcalino. Então, eu me baseio nas alimentações ácidas e alcalinas para poder orientar as pessoas, não só para emagrecer, para tudo. Porque pensar em emagrecimento, a gente primeiro tem que pensar na saúde, né? Que você é saudável, você não é obeso, correto? Então... E o que é uma alimentação ácida, doutor? Eu vou falar agora a listagem das alimentações ácidas. Todas as carnes ou proteínas animais são ácidas. Todas. O leite e seus derivados são ácidos. O trigo e seus derivados são ácidos. O sal é ácido. O café, o chá preto e o chocolate é ácido. Não assuste. Meu Deus! O que eu faço com as dietas proteicas, né? Que estão tão na moda aí, zero carbo, vamos para proteína, principalmente animal, né? E aí? O álcool é ácido. Os medicamentos sintéticos e antibióticos são ácidos. Tudo que seja sintético, adoçante, conservante, aromatizante, acidulante, umectante, são ácidos. Os enlatados são ácidos. Os embutidos todos são ácidos. E o que nos resta, doutor? Com exceção, por exemplo, se você pegar um presunto Parma, ele não é um embutido. Ele é a perneira dianteira esliçada de um animal que é tratado com castanhas e aquela gordurinha que tem lá, ela é o ômega 3, ela faz bem para a saúde. Então, não é um embutido. Então, às vezes, a pessoa confunde. Embutido seria salsicha, mortadela, salame, presunto. Isso sim. Mas o presunto Parma, não seria. Então, mas as pessoas falam, mas Gino, o que eu faço? O que eu vou comer? Não, tem uma possibilidade de você comer, só que no prato do dia, você tem que constar com esses alimentos ácidos até 20%. O restante tem que ser alcalino. Mas cuidado também com os alcalinos, que eu vou dizer agora a seguir. Os alcalinos são todos os vegetais crus. Por quê? Porque, por exemplo, se eu vou fazer uma couve refogada, um brócolis refogado, quando eu começo a refogar esse brócolis, que eu coloco no vapor, depois vou refogar, eu começo a perder as propriedades dos vegetais crus, porque ele vai acidificando, perdendo o oxigênio e ficando indigesto para o corpo humano. Quando você cozinha, ele fica mais indigesto. Então, o cru é melhor. Todas as frutas são alcalinas, só que você não pode comer duas frutas diferentes ao mesmo tempo. Eu sei que muita gente fala, mas como eu gosto de uma salada de fruta tal, realmente não pode comer uma salada de fruta, porque esse excesso de frutose que você ingere transforma em açúcar. E isso no corpo humano aparece um nome chamado glicação. Glicação é a elevação abrupta da glicose. E essa elevação faz doenças, inflama o corpo. Para você ter uma ideia, diabetes, aqui todo mundo fala em açúcar, todo mundo lembra de diabetes. Diabetes é uma delas, mas tem que lembrar do câncer, todos os cânceres. Temos que lembrar de todas as doenças cardiovasculares, infarto, derrame, trombose, compreende? E vem tudo dessas glicações, de pessoas que se alimentam errado. Você vai fazer uma vitamina, não pode colocar duas frutas nessa vitamina. A vitamina é de uma fruta só, porque senão você vai glicar, né? Os carboidratos também, eles são problemas para a saúde. Por quê? Se você comer um só carboidrato, por exemplo, você comeu o arroz, tá ótimo. Mas se você comer o arroz com um vegetal debaixo da terra, tipo beterraba, cenoura, batata, mandioca, não é o correto, porque você vai ter uma overdose de carboidrato e aí você vai glicar e nessa glicação você vai levar o corpo a doenças, as inflamações e todas essas doenças que eu citei para você e outras mais. Entende? Os reumatismos, as alergias e tudo mais. Então, é problema. Então, os vegetais
crus. As frutas são alcalinas, mas não podemos misturar. As sementes são alcalinas. Amêndoas, castanhas, semente de linhaça, quinoa, isso é ótimo. Os grãos. Os grãos, sim, devem ser consumidos cozidos. Arroz, o arroz é alcalino. Feijão é alcalino. A ervilha, a lentilha, o milho, o grão de bico, mas não pode ser enlatado, tem que ser o fresco. Você produzir, porque daí ele fica alcalino, não é? O suco verde é extremamente alcalino. E a água alcalina. Só que tem um pormenor, você não pode tomar água alcalina durante a refeição, tem que ser fora das refeições. Por quê? Porque tem certos alimentos que precisam de ácido, acidez, para digerirem. Exemplo, a carne. E se você come um pedaço de carne, se você alcaliniza o meio, você vai ter dificuldade de digestão. Então, essa água alcalina tem que ser tomada fora das refeições. E o ovo? O ovo, ele é alcalino? O ovo é alcalino. E o ovo é o segundo melhor alimento para o corpo humano. O primeiro é o leite materno, imbatível. Depois é o ovo. E temos 6 alimentos essenciais para o corpo humano, que não pode faltar. Leite materno, azeite de oliva com acidez 0,2. 0,2? Olha 0,2. Só. As castanhas não podem faltar. O brócolis não pode faltar, né? E eu falei os 6, não. Ovo, brócolis, castanhas, azeite, 0,2. Leite materno, falta 1. E a quinoa. A quinoa tem todos os aminoácidos essenciais para o corpo humano. Dr. Gino Françoso, ó, quanto conhecimento fantástico assim essa entrevista. Eu acho que todo mundo já notou aí, né? Os seis alimentos riquíssimos aí pra gente ir procurar a água alcalina, né? Porque tem vários tipos de água hoje. Para quem consome água mineral, tem a que é mais alcalina também. É só olhar no rótulo, né, doutor? Exato. Então, doutor, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, né? Mas eu agradeço imensamente, toda a equipe aqui agradece a sua participação. Queria saber se você quer deixar algum recado final, se quer deixar seus contatos, pode ficar à vontade. Olha, eu queria despedir de vocês, falando para encarecidamente vocês cuidarem do corpo humano. A gente recebeu, não é? Divinamente, e a gente tem que cuidar muito. E pelo que eu vejo pela saúde pública, tem uma dificuldade enorme para isso. Então, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção para o corpo humano, porque esse século é o século da saúde. Não adianta você ter um império todo e você não poder usufruir desse império, não é? E a gente só usufrui com a saúde. Então, peço a todos cuidar. Cuide primeiro de vocês e depois a gente tem saúde para cuidar dos demais. É isso aí. Show de bola. Muito obrigada, viu, doutor Gino? Os contatos do doutor estão aí na tela. Tá ok, eu que agradeço a todos vocês. Viu? Agradeço a todos vocês pela oportunidade que vocês deram à saúde, que é assim, o imprescindível para a nossa vida. Tá bem? Com certeza, a gente que agradece, viu? Foi muito rico mesmo, de verdade. Obrigada. Nada. E você que está acompanhando Saúde em Pauta, muito obrigada pela sua presença também, por estar sempre com a gente e espero que tenha gostado muito do programa de hoje. E toda semana a gente traz uma novidade, a gente traz um tema interessante e um profissional assim gabaritado para trazer cada vez mais informação de qualidade para você. Até a próxima então.